Paz do Senhor Jesus. Faz tempo que a gente não grava um vídeo, né? Faz tempo que a gente não conversa. Confesso aos irmãos que eu andei abatida em espírito, né? E os irmãos sabem que quando essa luta espiritual acontece, se a gente não estiver forte na palavra, a gente acaba caindo, né? A gente acaba deixando de se enfraquecer. Foi o que aconteceu comigo. Porque muitas das vezes a palavra que a gente solta no altar ou solta para um irmão, a gente é testado, irmãos. A gente é testado sobre aquela palavra. Deus coloca a prova. Porque tudo que é falado a gente tem que viver, né? Então eu dei uma parada. Por incrível que pareça, é só em vídeo, mas eu achei pesado. Então, por isso que eu dei uma parada nos vídeos. Mas agora eu senti uma vontade de estar compartilhando uma palavra com os irmãos. Amém? Se encontra Lucas, capítulo 24, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? Respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos e que dizem que ele vive. Aleluias. Interessante que os discípulos, eles andavam com Jesus, né? Eles via o milagre a todo tempo, a todo instante. Estava ali com a presença verdadeira de Deus todos os dias. E quando você está com Deus todos os dias, a sua fé não é questionada, porque você vê acontecendo as coisas. Você vê algo acontecendo, né? E ali eles perderam. Jesus foi crucificado. Mas Jesus falou para eles, né? Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluia, Deus poderoso. Mas eles ali, já era o terceiro dia, e por eles não ter visto que Jesus ressuscitou, eles estavam tristes, eles estavam desacreditados, eles não acreditaram. Eles não acreditaram na palavra, né? E muitas das vezes é nós, né? Deus fala conosco que algo vai acontecer, que vai fazer, né? E a gente acredita ali na hora, mas com o passar dos dias, como não acontece, a gente não acredita. A nossa fé acaba sendo pequena, né? E muitas das vezes a gente é testado para ver até onde está a nossa fé, até onde a gente está acreditando. Porque Jesus ali caminhando com eles, Jesus poderia se manifestar: é eu, filhos, eu ressuscitei, estou aqui, né? Mas ele não se manifestou ali na hora. Porque para tudo tem o seu tempo certo, né? E Jesus viu, eles estavam ali abatidos, estavam tristes, eles não estavam acreditando. Para você ver. E muitas vezes a gente vai para a igreja todos os dias, todo dia a gente está na casa do Pai. Todo dia a gente está ali na presença do Senhor, a gente vê milagres acontecendo na nossa frente. Só que passar algumas lutas a gente acaba desacreditando. Fala assim, vai acontecer algo na sua vida e você acaba desanimando, porque não acontece.
Porque as coisas para acontecer não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o mesmo nosso tempo, né? O tempo de Deus é diferente. Ele ali poderia se manifestar ali no caminho, mas ele preferiu não se manifestar ali. Ele queria mostrar a glória dele para todos, né? E ali, Maria, quando foi, Maria Madalena, mais as Marias, mulheres, foram ao sepulcro, Jesus já tinha ressuscitado, né? E ali apareceu o anjo para elas, falando: não procures mais aqui, porque ele vive. Oh, glória a Deus. E elas foram ali correndo e falaram para os discípulos, mas mesmo assim eles não acreditaram, tiveram elas como loucas. E muitas das vezes a gente escuta testemunho, a gente ouve o testemunho de algo acontecendo, que aconteceu na vida da pessoa, e a gente não acredita. A gente acha que as pessoas podem ser loucas, né? Mas não é. Eu tenho cada testemunho, irmãos, cada testemunho. Tenho 26 anos. Mas até os meus 15 anos de idade, eu contar meu testemunho para vocês, vocês vão falar que eu sou louca, que eu tenho mentido, que esse testemunho não é real. Mas é real. Aleluia, Jesus. E ali Jesus pergunta para eles: por que estáis tão triste? E ali, né, um se chama Cleopas disse, né: tu és só peregrino, porque você não sabe do que tem acontecido esses dias. A gente achou que nós tinha aparecido ali o rei que ia remir Israel, o Jesus Nazareno que nós tanto esperávamos. Mas ele foi crucificado e disse que ao terceiro dia ressuscitaria. E hoje já é o terceiro dia e nada. E ainda era o terceiro dia. Jesus já tinha ressuscitado. Mas até o ponteiro pequeno se encontrar com o grande, ainda ia ser o terceiro dia. Oh, Deus poderoso. Então que a gente não venha perder a fé. Aleluia. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem, aleluia. Deus é criador do céu e da terra. Ele te criou, Ele te formou, aleluia, Deus poderoso. E ali, ele se afastando do povo, o povo já tinha chegado ali na cidade. E ali se afastando, os discípulos, né, alguns estavam ali, chamaram: acampa-se com nós aqui hoje, aleluia. Chama Jesus para entrar na tua casa hoje, irmãos. Convide Jesus, chama Ele para entrar na tua casa, fazer a tua morada contigo. Chama Ele para ceiar com você. Quando for tomar seu café da manhã, chama Ele para tomar seu café da manhã contigo. Quando for deitar, quando for escovar os dentes, chama a presença de Deus a todo instante, a todo momento. E ali eles fizeram o convite: passa aqui esta noite conosco. Era normal naquele tempo, os judeus eles abrigavam bastante, né, as pessoas peregrinas que estavam ali na cidade, né? E ali eles chamou e Jesus entrou, aleluia. E ali eles foram ceiar, foram, né, fazer o comer. E no partir de pão, Deus deu graça, aleluia, Deus poderoso. E ali eles abriram os olhos e viram que Jesus Cristo estava vivo, que era Jesus, aquele homem. Aleluia, Deus poderoso. Né? Então, chama Jesus. Aleluia. Não desacredita da profecia que Jesus fala, dos profetas que Jesus tem colocado no seu caminho, né? Das promessas que Ele fez para você. Aleluia, Deus poderoso. E ali no versículo 31 fala: abriu-lhes, no 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Aleluia. E ali abriram os olhos, e eles ficaram contentes, ficaram tão maravilhados que eles já foram ali correndo para avisar, né? Ali voltaram para Jerusalém, correndo para avisar que Jesus Cristo estava vivo. Aleluia. Chegando lá, eles contaram tudo o que tinha acontecido com eles. Deus poderoso. E Jesus fala: eu ainda estou vivo. Ei, eu não estou morto, eu vivo. Aleluia. Você serve um Deus vivo. Você serve um Deus tão poderoso. Aleluia. Você não é órfão. Ele te chama como filho.
Você pode ter perdido todo mundo do seu lado, pode perder sua mãe, seu pai, seus parentes, mas você tem um Pai celestial que te ama tanto, que você soubesse o amor que Ele tem por você, você não se sentiria sozinha. Aleluia. E todos ali ficaram tão maravilhados. E ali Jesus apareceu em Jerusalém quando estavam todos reunidos. Aleluia. Ficaram todos felizes. E ali, né, Jesus apareceu. Alguns ainda desacreditou, mas vestes e mostrou os pés, as mãos furadas. E só assim, irmãos, para todos acreditar. E ficaram tão maravilhados, ficaram tão felizes. E ali o Senhor falou. Primeiro abriu o entendimento, né? Entendimento para compreender as Escrituras. E a gente abre, a gente acha tão difícil compreender, né? Tão complicado. Porque para entender não é para qualquer um. É só para os filhos, só para os chamados, aleluia. Né? Então, Deus ele já abriu o entendimento. Aleluia. Deus já morreu na cruz pelos seus pecados. Deus poderoso. E ele disse mais: em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. E estas coisas são em vós testemunhas. Então seja testemunho de Cristo. Vai falando do reino de Deus que está próximo. Que Jesus ele perdoa pecados. Sabe aquela pessoa que você mais odeia, que você acha que o pecado dele não tem perdão? Para Jesus tem perdão, amados. Para Jesus perdoa eles. Então se Jesus perdoa eles, você também tem que perdoar. Se Jesus ama ele, você também tem que amar. Amém? Possamos ser, aleluias, como Jesus. Se tornar luz na vida de outras pessoas. E ali no Atos 1:4, aleluia. Jesus fala antes disso, né? Ficai em Jerusalém, porque eu vou para o céu, mas não deixarei vocês órfãos. Deixarei o Espírito Consolador. Em Atos 1:4, se cumpre, aleluia, o que Deus tinha falado. Quer sentir a presença do Espírito Santo? Chama por Ele. Amém? Você fica com esta palavra do Senhor. Ei, chama Jesus para entrar na tua casa. Chama Ele nesse exato momento. Assim eu preciso do teu abraço. Venha aqui ceiar comigo, esteja aqui com a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que fique com a paz do Senhor Jesus. Deus derrame sobre vocês chuvas de bênção. Amém? Feche os olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus Cristo, Jeová, Deus poderoso, Tu és santo, meu Deus. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade, por este momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai amado, por me dar essa oportunidade de compartilhar, Senhor Jesus, essa mensagem com quem está do outro lado, Senhor Jesus, ouvindo. Pai, que você possa entrar no coração dessa pessoa. Entra, Senhor Jesus, na casa, meu Deus. Faça a tua morada. Senhor Jesus, além essa pessoa que está escutando, os sonhos dela podem estar demolidos. Essa pessoa pode estar se sentindo sozinha, triste, sem esperança. Mas, Senhor Jesus, mostra, Senhor Jesus, que ela serve um Deus vivo. Manifesta-se, Senhor Jesus, sobre a vida de quem está vendo essa mensagem. Pai, vai visitando agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai tirando toda a ferida.